Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Graça e paz? Amém. Glória a Deus. É isso que o Senhor nos oferece. Por meio da obra perfeita de Cristo Jesus na cruz. Estava com saudade, queridos, de ministrar aqui no domingo de manhã. Glória a Deus. Essa semana nós começamos a aula de Romanos nas terças-feiras e foi muito bom. Tivemos algumas pessoas aqui e foi um tempo muito precioso. Romanos é uma carta muito preciosa. Primeiramente porque é a palavra de Deus, porque é o Evangelho. Alguns teólogos dizem que Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Tem o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e dizem que Romanos é considerado o Evangelho segundo Paulo. E hoje eu vou compartilhar com você, vou te dar essa alegria de ouvir o Evangelho para você que não teve na terça-feira. Então a gente vai abrir lá em Romanos, no capítulo 1. Quem sabe o Espírito Santo te motiva a estar com a gente aqui na próxima semana e a gente crescer juntos em direção ao Senhor, naquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos acerca do seu Evangelho. Não vai ser uma aula, mas eu espero que o Espírito Santo ministre em nós aquilo que Ele deseja. Amém? Romanos capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o 17. Foi o trecho que a gente estudou essa semana. Todo mundo achou? Amém? Ô irmão, traga a sua Bíblia para a igreja, tá? Não esqueça ela não lá. Traga. Romanos 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los a fim de repartir as bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem,
primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Eu quero ler de novo nessa versão aqui, ó. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Espírito Santo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que nós possamos compreender o Teu Evangelho. Quebra o nosso coração, Senhor, quebra toda a dureza da nossa alma, da nossa mente, da nossa carne, para que o Senhor viva em nós, Pai. Como nós ouvimos aqui, que a Tua obra, Senhor, seja um pouco mais construída em nós nessa manhã, que mais uma etapa, Senhor, da Tua vontade, do Teu plano eterno, seja construído em nós, né? Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos revela a Tua palavra, nos conduz à Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Você sabe, querido, o que é o Evangelho? Se você tivesse que explicar para alguém, assim, rapidamente, em 30 segundos, o que é o Evangelho, o que viria à sua mente? Como você falaria do Evangelho? Muitas pessoas, quando vão evangelizar, elas entregam um panfletinho, uma balinha, alguma coisa, passam por alguém, dão um abraço e dizem: Jesus ama você, você é especial para o Senhor, Deus tem um plano para a sua vida, o Senhor prepara um lugar para você no céu. E em alguns casos dizem: se não parar com isso, vai para o inferno, hein? Algumas dessas coisas é mentira? São todas verdades. O Senhor nos ama, Ele preparou um lugar para nós. Se nós não nos convertermos ao Senhor, nós permaneceremos condenados. Nós somos especiais para o Senhor. Mas essas verdades não são de forma isolada do Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a notícia, a boa notícia do plano eterno de Deus se concretizando em Cristo Jesus. Então nós precisamos, para nós entendermos o Evangelho, queridos, nós precisamos responder 4 perguntas. Se você está com o seu bloquinho de anotações, está na Bíblia, está no celular, você pode anotar. 4 perguntas, para que nós possamos entender o Evangelho. Quem é Deus? Quem nós somos? Quem é Jesus? E qual a resposta que nós damos ao Senhor diante dessas outras 3 perguntas? Deus, o homem, Jesus, resposta. Respondendo essas 4 perguntas, a gente vai entender qual é o Evangelho, o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, queridos, às vezes a gente pensa que o Evangelho, ele é a porta de entrada da nossa fé. É por ele que nós conhecemos a Cristo e é aquilo que a gente ouve quando a gente se converte. Mas daí depois a gente vai conhecendo a Deus e o Evangelho é coisa de bebezinho espiritual, daqueles que são recém-convertidos, daqueles que se chegaram a Deus agora. Mas, queridos, o Evangelho, ele não é a porta de entrada pelo qual a gente começa a nossa fé. Ele é todo um chão por onde nós caminhamos a nossa jornada
escapar de Deus. Não há como escapar de Deus. Quem nós somos? A segunda metade do capítulo 1 de Romanos e o capítulo 2, você vai entender um pouquinho de quem nós somos. Você pode ler lá depois na sua casa. Inclusive é o assunto da próxima aula. A maioria de nós se julga boa pessoa. A maioria de nós acha que nós somos boas pessoas. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo certo. Eu não roubo, eu não traio, eu não me engano, eu conquisto as minhas coisas, eu faço as minhas correrias sem passar por cima de ninguém. Eu sou uma boa pessoa. O problema, queridos, é que a verdade é que nós não somos bons. Nós somos maus. Na nossa essência, nós somos maus porque nós não somos capazes de escolher o bem por nós mesmos. Cada boa atitude que nós temos, de forma isolada e individualizada, busca o mal, vem do mal, nos leva para o mal, intenciona para o mal. Queridos, a melhor coisa que nós possamos fazer sem Cristo Jesus ainda é maldade. E se há algo bom em nós, é porque é resquício da feitura de Deus, da criação de Deus. É a marca, a digital de Deus em nós, que nos leva a fazer coisas boas. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós. E o problema, queridos, às vezes a gente pensa que é o tamanho do nosso pecado. Ah, porque um pedófilo, um estuprador, um terrorista ou qualquer outra coisa mais terrível que você possa imaginar é pior do que eu. Porque o pecado dele é maior do que o meu. Mas nós estamos condenados, queridos, e eternamente condenados sem Cristo Jesus. Não é por causa do tamanho do nosso pecado. Você sabia disso? Se você chegar aqui e você bater no Leandro, você vai ter um problema com ele. O máximo que ele pode fazer é te processar, certo? Mas se chegar aqui o Donald Trump e você bater nele, você não vai ter o mesmo problema que você vai ter com o Leandro. Você concorda comigo? Por quê? Você sabe por quê? Porque a pena para o ofensor está diretamente ligada ao nível da dignidade daquele que foi ofendido. Quanto mais digna é a pessoa ofendida, maior a pena daquele que ofendeu. O teu problema, o meu problema de nós estarmos condenados, queridos, não é o tamanho do nosso pecado, é o tamanho da dignidade de Deus. É porque quem é Deus? Deus é eternamente santo, eternamente bom, eternamente maravilhoso, eternamente justo. Não há nada, nenhuma maldade em Deus, queridos. E este é o problema. O problema não é o tamanho do nosso pecado, o problema foi contra quem nós pecamos. E porque Deus é eternamente justo, é justo que nós sejamos eternamente condenados. Mas aí entra a terceira resposta de quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que foi escolhido pelo Senhor, por Deus, para vir ao mundo e pagar a pena da nossa ofensa contra a dignidade eterna de Deus. Quando você pensa na justiça de Deus, Deus é justo. Justiça de Deus, o que vem à sua mente? Justiça
justiça de Deus. Talvez isso possa te dar um certo medo. Deus é justo, hein? Martinho Lutero, que foi quem deu início à Reforma Protestante, ele era um monge, professor de uma universidade, já tinha dado aula sobre Romanos diversas vezes. E ele tinha muita consciência do pecado dele. Ele tinha entendido muito bem quem nós somos. E a história conta que em Roma ele subia e descia as escadas de joelhos, pagando penitência, ele se autoflagelava, ele fazia todas as coisas e ele diz que ele não entendia o perdão, ele não se sentia perdoado, ele não se sentia justo, ele não entendia de que maneira ele poderia se chegar diante de Deus. Então, constantemente, ele estava ali tentando pagar os seus pecados. E um dia, quando ele estava lendo, queridos, o verso 17, falando que o Evangelho, ele está ligado à justiça de Deus. Coloca pra gente, Tata, o 17 de novo, por favor. Quando ele leu que o Evangelho é a justiça de Deus, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Peraí. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Essa, queridos, é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque nós tínhamos uma conta que nós não conseguiríamos pagar. Nunca. Mas Jesus Cristo, a justiça de Deus, veio e se colocou entre nós e Deus. E a pena da ofensa que nós tivemos contra Deus, Jesus tomou sobre si. Jesus tomou sobre si aquilo que era o nosso lugar. E ele se colocou entre nós e Deus, porque ele era perfeitamente santo, completamente homem e completamente Deus. Ele era o sacrifício perfeito para se colocar entre nós e Deus e receber toda a ira de Deus por conta do pecado. A justiça de Deus, queridos, fala do amor eterno de Deus por nós. Fala sobre o Deus vivo encarnado tomando o nosso lugar na cruz. A justiça de Deus é o amor sendo derramado sobre nós, que não merecíamos, que não somos dignos, que não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Queridos, às vezes nós temos dificuldade de perdoar a quem nos ofendeu. Passamos anos na nossa vida guardando a dívida de alguém contra nós, guardando e carregando conosco uma ofensa de alguém. E nós nem somos nada, nem somos ninguém, somos tão maus quanto quem nos ofendeu. E nos sentimos no direito de reter o perdão. Mas Deus, amoroso, perfeito, bondoso, justo e santo, nos perdoou deliberadamente, intencionalmente, com abundância e fartura. E a nossa culpa, queridos, foi anulada por meio do sacrifício de Jesus. A nossa culpa foi anulada. E nós, não é que nós ficamos em liberdade condicional, não é que a nossa pena foi mais branda. Nós saímos daquele tribunal, queridos, declarados inocentes. Não apenas isso, o que já seria muito bom, mas o Senhor nos
desviamos da glória de Deus. Agora somos filhos de Deus. Você levaria para sua família alguém que te ofendeu demais? Alguém imperdoável? Você tornaria essa pessoa seu filho? Colocaria sentado na sua mesa? Repartiria com ele a sua riqueza, a sua vida? Sem olhar para ele com um ar de superioridade? Você faria isso? Deus fez, queridos. E a mensagem da adoção é o pleno amor de Deus sendo realizado em Cristo Jesus. Ele repartiu conosco todas as coisas e agora nós podemos nos achegar diante de Deus com confiança, sabendo que nós não vamos ser condenados. E a gente pode orar quando a gente peca. A gente pode dobrar o nosso joelho e saber que não tem um Deus furioso e irado no céu. Que Deus não é um cara mau esperando que você pise na bola para Ele te disciplinar. Mas quando nós pecamos, nós podemos chegar diante de Deus com um coração contrito e quebrantado, sabendo que nós temos um Pai amoroso agora. Um advogado fiel que é Cristo Jesus, que nos defende das acusações do diabo. E nós temos um amigo, o Santo Espírito de Deus, que nos ajuda nesta caminhada, queridos. Com o Senhor Jesus, dia após dia. O Evangelho, queridos, o Evangelho não é para apenas aqueles que se convertem, que são recém-convertidos, que conhecem o Senhor agora. Nós precisamos crescer na compreensão do Evangelho à medida que servimos nesta casa, à medida que servimos a nossa família. Nós precisamos crescer no entendimento do Evangelho, queridos. Quando oramos, quando pregamos o Evangelho, nós precisamos crescer no entendimento do Evangelho para amadurecermos. Maturidade é um entendimento mais profundo do Evangelho, é a prática do Evangelho. Você nunca, queridos, você nunca vai ser bom o suficiente. Você nunca vai ser bom o suficiente. Porque Cristo foi, e eternamente será bom o suficiente. É Ele o nosso caminho até o Pai. Paulo diz, no versículo 1 e no versículo 7, ele usa a expressão santos. O Senhor me separou, o Senhor me santificou para a sua obra, para ser apóstolo. E ele diz, o Senhor também separou vocês, o Senhor chamou vocês. Você sabe o que significa ser separado? Separado, queridos, é ser totalmente dedicado a Deus. Ser santo. Talvez você entenda santo como os santos da Igreja Católica, ou os santos que são aqueles assim, meu Deus, aqueles Billy Graham, santo, bem próximo de Deus, assim, santo. Mas aqui Paulo diz, em diversas cartas, ele fala que nós somos os santos de Deus. Você é santo. A gente tem algum problema aqui de alinhamento, porque não sou não. É que você não sabe. Paulo não está falando sobre o comportamento, queridos. Sabe sobre o que Paulo está falando aqui? Sobre identidade. E eu tenho ensinado para o Dom que os comportamentos dele têm que ser coerentes com quem ele é. Então, quando ele faz alguma coisa errada, eu falo, filho, isso aqui não combina com quem você é. Eu
vou comunicando para ele, eu vou informando para ele, eu vou incutindo na mente dele quem ele é. Para que ele saiba que, sendo quem ele é, ele precisa se comportar de acordo com quem ele é. A mesma coisa o Espírito Santo faz conosco, queridos. Ele nos informa quem nós somos, dentro do plano eterno de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda a chegar neste lugar, para que nós sejamos coerentes com a nossa identidade. Para que as nossas ações sejam coerentes com quem a gente é. Então o Espírito Santo hoje quer lembrar você quem você é. O Evangelho nos lembra quem nós somos em Deus. Quem nós éramos de acordo com o pecado e quem nós somos de acordo com o sacrifício de Jesus. Existe aqui, queridos, um trajeto entre quem nós éramos e quem nós somos agora. O Espírito Santo, ele vai alinhando o nosso coração, vai ajustando a nossa motivação, vai ajustando as nossas vontades, porque a nossa vontade precisa ser redimida, queridos. A gente não sabe querer as coisas. E a gente não pode confiar 100% naquilo que desejamos. Não podemos confiar 100% naquilo que queremos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, porque o coração do homem é enganoso. Siga o seu coração, é mentira. O seu coração vai te levar para a morte. Mas se nós estivermos, queridos, firmados em Cristo Jesus, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai ajustando o nosso coração. Ele vai alinhando a nossa alma, alinhando o nosso entendimento e aperfeiçoando a nossa vontade, vai redimindo os nossos desejos. Caminhar com Jesus, queridos, transforma quem nós somos. Então, ser separado para Deus, ser santo, é ser alguém totalmente dedicado a Deus, ao serviço do Senhor, à vontade de Deus. Não é, querido, só santidade, não é sobre só eu dizer não para o pecado. Eu não posso. Mas também, principalmente, é sobre os sims que nós damos ao Senhor. Santidade tem mais a ver com os sims que eu dou para Deus do que com os nãos que eu dou para o pecado. Porque é em direção ao Senhor, queridos, é caminhando com Deus que nós vamos sendo transformados. Talvez, querido, você esteja pensando assim: não, mas eu preciso deixar de fazer tal coisa primeiro. Quando eu parar com isso, eu vou para o Senhor. Quando eu parar com isso, eu vou me comprometer. Quando eu mudar o meu comportamento, eu vou me entregar para o Senhor. Eu vou começar uma jornada com o Senhor. Eu quero dizer para você que a sua vida vai acabar e você não vai vir para o Senhor, porque quem pode transformar o teu coração é apenas o Evangelho de Deus. Paulo diz no verso 16 que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Não é o Evangelho de mais alguma coisa. Não é o Evangelho de bons conselhos. Não é o Evangelho de um conjunto de regras. Não é o Evangelho de eu fazer tudo certinho. É a mensagem do Evangelho de quem Deus é, de quem eu sou, de quem Cristo é e da minha resposta. A mensagem que eu estou ouvindo. Qual é a minha resposta? Diante disso, queridos, a salvação é pela fé, não por obras. Você não é salvo pelo tanto que você obedece. Você não é salvo pelas coisas certas que você faz. Você não é salvo pela boa pessoa que você é. Você não é salvo porque você não pode convencer a Deus. Cristo é.
Cristo é a nossa salvação. Mas então como é que eu sou salvo, Luana? Pela fé. É tão simples que difícil é de acreditar. Pela fé. E o que é fé? Confiança. É eu confiar plenamente que Deus é suficiente para me tirar deste lugar, desta criatura, deste estado, e me transportar para o Filho, para o reino do Filho do seu amor, e me transformar em uma nova criatura, transformar o meu coração, transformar as minhas limitações, transformar a motivação da minha alma, transformar as raízes de pecado que é em mim, transformar o meu caráter, transformar tudo que eu sou. Deus é poderoso, querido. Você não precisa de nada além de Deus para ser salvo. É confiar em Cristo Jesus plenamente. A minha resposta é fé. E a fé produz algo no meu coração, que é arrependimento. A fé vai me levar a reconhecer quem eu sou, olhando para quem Deus é, olhando para a obra de Jesus na cruz. O Espírito Santo gera fé e arrependimento no meu coração. Essa é a minha resposta. Essa é a sua resposta. Uma vez que você se arrependeu por meio da fé, você começa uma jornada com Jesus. E o Espírito Santo vai te levando do ponto A, de quem você é hoje, até o ponto B, quem Ele te criou para ser. Nessa jornada, o Espírito Santo vai ajustando muitas coisas em nós, queridos. Não é só com você, não. Tem muita coisa para ser transformada no meu coração. Mas nós temos o Espírito Santo. E Paulo vai dizer aos Filipenses que o Senhor opera em nós tanto o querer como o realizar. Sabe o que isso significa? Que o Senhor, Ele ajusta o nosso querer. Ele gera desejo em nós. Ele gera vontade em nós. Ele redime a nossa vontade. E Ele faz a obra para que aquilo se concretize no nosso coração. O Espírito Santo é o penhor da palavra de Jesus, de que Ele vai voltar para nos buscar. É a prova, é o selo. Você entende isso, queridos? Por isso eu quero dizer para você que se tem alguém na sua família, algum amigo, que você deseja muito que ele conheça o Evangelho, que ele seja alcançado pelo Senhor, não fique falando para ele que ele precisa mudar de comportamento, que ele precisa parar de beber, que ele precisa de parar de ir para balada, que ele precisa parar de fazer isso, que ele precisa parar de fazer aquilo, que ele tem que fazer tal coisa, porque o Evangelho não é uma lista de bons conselhos para que a pessoa chegue até o céu. Nós não precisamos do Evangelho em mais alguma coisa. Fale de Jesus para ele. Fale do amor de Deus por ele. Fale do plano eterno de Deus para ele. Fale de quem ele é, que ele não pode ser bom sozinho, que ele precisa de um Salvador, queridos. Se nós não pregarmos o Evangelho completo, queridos, para as pessoas, eles vão ouvir a mensagem de que Deus é bom, Deus te ama. Isso vai trazer um afago no coração dele, e ele vai tomar aquilo como uma boa filosofia de vida, e não vai ser transformado, porque aquilo não é o Evangelho. Nós só vamos compreender o Evangelho e a mensagem de que Deus veio para nos salvar e que nós precisamos de um Salvador, quando nós entendemos que não havia salvação para nós. Nós somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos, e nós precisamos da obra perfeita de Jesus. Então nós vamos entender que nós precisamos de um Salvador. Ore por essa pessoa. Pregue o Evangelho.
dele como um de ofensa. Porque nós vamos ouvir o Evangelho. E se ele não nos ofender, se ele não nos deixar desconfortáveis em certa medida, então a gente não entendeu. Porque o Evangelho mexe com o nosso caráter, com a raiz de maldade do nosso coração. Mas é o mistério de Deus, porque o Evangelho nos confronta, mas ao mesmo tempo nos transforma. A justiça de Deus, saber que Deus é justo, traz consolo para nós, e não peso. Prega o Evangelho e confie que Ele é o poder de Deus para salvar. Agora, se você já ouviu o Evangelho, mas talvez isso gerou peso no teu coração, assim como aconteceu com Martinho Lutero. Você não conseguiu entender ainda, porque parece que você tinha que fazer tudo certinho. Você tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser salvo. Que o Espírito Santo ministre o teu coração e abra os teus olhos nessa manhã, querido, para que você entenda que a obra de Jesus é suficiente. Que o Espírito Santo transforma os nossos corações, queridos. O Espírito Santo transforma os nossos corações, queridos. Se eu contar para vocês, se eu pudesse abrir todo o meu coração aqui para vocês, queridos, vocês veriam o tamanho da podridão que é no meu coração, amados. Mas Deus escolheu me amar e está me transformando dia após dia. E hoje eu vivo coisas que eu jamais imaginei. E eu não estou falando de sonhos, de conquistas, de família, mas o Senhor tem transformado as motivações do meu coração. E à medida que a gente vai entendendo quem a gente é, queridos, a gente também vai entendendo quem a gente deve ser. Porque o nosso alvo é Cristo. Então, meus amados, Ele é o poder de Deus para salvar. E não é só salvar do perdão dos nossos pecados. Não é só quando a gente erra, mas Ele nos leva a aceitar. O Evangelho transforma quem a gente é. O Evangelho nos transforma em pais melhores, em cônjuges melhores, em filhos melhores, em amigos melhores, em irmãos melhores, em trabalhadores melhores, em seres humanos melhores. Mas não é só isso. Não é porque é uma melhoria, é porque muda a nossa raiz, a nossa fonte muda. E eu queria que nós entendêssemos isso nessa manhã,